Quando Michele surgiu ao lado de Jair, ninguém ao redor tinha grandes planos para ela. O destaque máximo era uma complementação em libras do discurso de posse do marido. E mesmo naquela ocasião, a cara dele não era muito boa. Em Brasília, as fofocas pintavam Michele como uma espécie de bode expiatório, talvez saco de pancadas dentro da família. Teria sido agredida pelo filho Carlos e até pelo marido Jair. Ele deu umas tapas nela nas primeiras férias dele, que ele foi pra uma ilha. Ela foi botar um silicone, ele pegou e deu umas tapas nela dentro de casa. Eita. Mas isso das duas uma, ou é fofoca ou é passado. Nos últimos meses, Michele se aproximou de Valdemar Costa Neto, o presidente do PL. Se viabilizou como candidata ou à presidência ou ao Senado. E pouco a pouco foi fazendo o próprio jogo, se distanciando dos interesses de Jair e dos filhos. Mais recentemente, no Ceará, ela deu um passo adiante. Criticou uma aliança entre o PL e Ciro Gomes. Fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita. Depois disso, tanto a prole de Bolsonaro quanto Valdemar, que também tinha interesses nessa aliança, prometeram enquadrar Michele. Pois é, essa aliança com Valdemar já deu ruim, já fez uma coisa que ele não queria, então Valdemar, Sóstenes Cavalcante, Flávio Bolsonaro, Michele tem uma reunião marcada amanhã de emergência, né? Foi convocada para amanhã em Brasília, para justamente resolver essa situação. E o que estão dizendo no entorno do Valdemar e nessa cúpula do PL é que vão enquadrar a Michele e vão fazer ela recuar. E isso foi na Globo News, nos canais abertamente identificados com o bolsonarismo. O papo é outro. O que vocês acham? Querem falar um pouquinho disso? Se eu falar, eu estrago o velório. Michele não tem nenhum aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela está cagando pro Bolsonaro. Nem o Tarcísio tem interesse da Michele por perto. Só que, ao que tudo indica, o enquadro não saiu bem como eles queriam. A aliança com Ciro Gomes foi suspensa, do jeitinho que Michele queria. Depois de uma reunião de emergência convocada pela presidência do PL, o Diretório Nacional paralisou as negociações sobre o apoio a Ciro Gomes no Ceará. Os filhos de Jair até reclamaram, mas terminaram pedindo desculpas. Os filhos de Bolsonaro dizem que Michele teria desrespeitado a ordem do marido e foi chamada de autoritária por Flávio Bolsonaro. Michele disse que respeita os enteados, mas pensa diferente. Hoje o senador recuou e afirmou que pediu desculpas. Falei para ele que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela também. Mas minha conversa com ela foi boa. É assim que a gente resolve as coisas, com conversa franca. Michele pouco a pouco vem se libertando das humilhações que a família Bolsonaro impôs a ela. Na disputa pelo espólio político de Jair, ela já parece muito à frente dos filhos. Alguém até poderia enxergar aí um exemplo de emancipação feminina, e vindo justamente de uma mulher que prega o contrário disso, a submissão. As feministas odeiam quando eu falo isso. Uma mulher ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Eu entendo o meu chamado como mulher. Eu sou preciosa, eu sou amada do Pai. Eu sei a minha missão, eu entendo o meu propósito na Terra. E há indícios de que o propósito dessa antifeminista seja o de montar uma bancada feminina no Senado Federal, porque cada vez que Michele contraria um homem poderoso, ela aumenta as chances de eleger em algum estado alguma mulher como senadora. Eu sou Arvro, um jornalista reduzido à condição de trabalhador de aplicativo. Eu trabalho pro app YouTube. Eu trabalho pro app YouTube. Ó, Broba. Sou empreendedor, meu patrão. Sou empreendedor. Então tá, meu empreendimento hoje é tentar compreender não quais são as contradições, porque eu não tô aqui para julgar, né? Mas sim qual é o plano de Michele Bolsonaro.
Já faz meses que Michele Bolsonaro tem viajado pelo Brasil liderando os eventos do PL Mulher. A prisão do marido não fez a menor diferença nisso. Nenhum encontro foi desmarcado, a agenda segue a todo vapor. E foi assim que Michele chegou ao Ceará e chegou botando banca. Deu um celular na mão de um aliado e, junto com o aparelho, também deu a ordem para que ele lesse o que estava na tela. Eu quero que você fale assim como você esse dia você estava lá. Quer que eu explique para você? E assim Michele confrontou o bolsonarismo com as antigas declarações de Ciro Gomes, um velho desafeto ao qual o bolsonarismo agora estava prestes a ceder o seu apoio. Ciro Gomes se orgulha de redigir inexigibilidade de Bolsonaro, diz Girão. Ciro Gomes se orgulha de redigir inexigibilidade de Bolsonaro. Pronto, vai com vocês. E depois dessa breve leitura, o aliado saiu de cabeça baixa. Michele, por outro lado, tinha uma postura muito mais altiva. E foi assim que Michele deu sua maior demonstração de poder até aqui. Ela desautorizou o apoio do bolsonarismo e do PL ao Ciro Gomes no Ceará. E essa era uma negociação que estava bastante adiantada, quase concluída. Não apenas isso, né? A Michele ainda nominou aquelas pessoas das quais ela estava retirando o poder. Eu adoro o André, sou muito. Passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Dos nomes que ela cita, o mais importante, ao menos para a compreensão dessa história, é o de André Fernandes, que até deu uma entrevista depois desse constrangimento todo aí. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio dos parlamentares, pediu pra gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Ou seja, dessa vez a Michele estaria passando por cima não apenas do Jair, coisa que ela já fez antes, mas também do Valdemar. E isso é o mais impressionante. Não é de hoje que os interesses de Michele e de Jair estão desalinhados, mas até aqui a Michele tinha em Valdemar Costa Neto, presidente do PL, um fiador do seu poder. Foi o Valdemar que, numa entrevista atrás da outra, colocou a Michele como a única capaz de derrotar Lula. Também foi o Valdemar quem criou para Michele o PL Mulher, a divisão feminina do partido que ela lidera. E também foi o Valdemar quem direcionou para Michele uma boa parte dos recursos do partido. Para isso, ele até enfrentou a ciumeira dos filhos do Jair. Saiu uma nota falando que na imprensa que pouco mais de R$800 mil é o que a Michele Bolsonaro tem por mês no partido. Para pagar pessoal, alugar o escritório, rodar, fazer evento. Legal, interessante. Mas, o que eu tenho que ter zero? Com todo esse destaque, com todas essas regalias dentro do PL, esperava-se que a Michele fizesse o jogo do seu principal patrocinador, Valdemar Costa Neto. Mas aos poucos a ficha vai caindo. Michele não se contentou com o papel que Jair reservou para ela, que era o papel de uma primeira-dama decorativa. Valdemar, por outro lado, ofereceu algo maior. Ofereceu a Michele o papel de uma puxadora de votos, com direito a palanque e microfone, mas sem voz nas negociações do partido e na formatação das alianças. Só que Michele também não se contenta com isso. Ela quer ser uma liderança política plena, que não apenas discursa, mas que decide e que negocia. Essa ambição da Michele, que agora se volta contra o Valdemar, foi incentivada pelo próprio Valdemar, e isso é consenso entre os analistas. O que aconteceu nesse meio do caminho? Ela quer ser a herdeira desse espólio? Não, já está se comportando como ela tal. Tá tentando fazer. Ela já está se comportando como tal. Do bolsonarismo. E insuflada pelo Valdemar.
Bom, Malu não agora. Desenvolva. Não agora. Não. Colocou, olha, jogou na roda e saiu, né? Vezes, desenvolva. Todas as vezes que o Valdemar veio aqui dar a entrevista... Mas isso foi antes, né? Tudo bem, mas toda vez ele sempre citou o nome de Michele como o nome mais palatável, com mais chances, com um trabalho fantástico que ela estava fazendo no PL Mulher, etc, etc. Então, no PL Mulher. Então, ela foi inflada pelo Valdemar. Como personagem também, político, você quer dizer, né? Personagem política. O Valdemar não falava do Flávio, o Valdemar não falava do Carlos Bolsonaro, nem do Eduardo Bolsonaro. Sempre falou da Michele. Mas por que a Michele se sentiu tão à vontade para contrariar não apenas o Jair, mas também o Valdemar? Porque uma coisa é contrariar o Jair, que está preso e não pode nada. Contrariar o Valdemar é diferente. O cara é basicamente o dono do partido, que além de tudo também é o criador dessa plataforma na qual a Michele se sustenta, o PL Mulher. E a gente vai saber disso já já. Antes disso, falemos aqui da plataforma. A plataforma é importante. Vamos discutir aqui a plataforma, sim, conceitualmente. De plataforma eu entendo porque eu estou estudando as plataformas desde criança. Eu sei que tem as que giram, eu sei que tem as que se mexem, eu sei que tem as que ficam boiando na lava. E as plataformas de streaming também não são todas iguais. Tinha uma que tinha um precinho bem razoável e eu podia deixar essa plataforma logada em tudo quanto é aparelho. Aí o preço subiu e ainda colocaram uma limitação para onde eu posso deixar minha conta logada. E tinha uma outra que primeiro não tinha comercial nenhum. Aí depois começaram a enfiar uns comerciais. Não satisfeitos com isso, você sabe o que eles me fizeram? Esconderam o botão para desligar o autoplay. Queriam que eu ficasse maratonando tudo ali, inclusive os comerciais, né? Felizmente eu achei o botão para cancelar minha assinatura. Que é uma plataforma sólida, que não começa a despencar no exato momento em que você coloca os seus pezinhos nela. Você quer a Fílmica. Não tem comercial, não tem pegadinha. Funciona nas TVs LG, Samsung, Apple TV, funciona no Fire TV, funciona em qualquer coisa que tenha um Android, smartphone, tablet, o que for. A Fílmica é uma plataforma nacional, é coisa nossa, e sendo nossa é multicultural. Nesse momento são 550 títulos de mais de 90 países. Toda semana tem alguma coisa nova estreando e em categorias que engrandecem a alma, educam, emocionam, tipo Histórias da Palestina ou ainda Cinema Revolucionário Cubano. Tem também essa seleção aqui que separa o joio do trigo na produção de Hollywood. Deadlock? Opa, esse eu indico. E a boa notícia, a Fílmica está com a sua maior promoção do ano. 1 ano de assinatura por R$ 99,90 no Pix. Uma promoção que, claro, né, válida por tempo limitado. Para aproveitar essa promoção é só se cadastrar e escolher o Passe Pix. 12 meses. Vale a pena e tá facinho. Dá uma olhada no link que está fixado no topo da caixa de comentários. Porque foi que a Michele melou a aliança entre o bolsonarismo e o Ciro Gomes no Ceará. Se você perguntar para ela, ela vai falar em valores. A gente quer pacificar, a gente quer ter unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas quando ele fala das joias, que ele sabe que é no direito, é presidente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que tentam parecer centro, esquerda, a essência de esquerda. O que uma pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, corrupto. Eu sou cristã, não vou negociar os meus valores, custe o que custar. Nós estamos aqui por um Estado que vai mudar através de um homem de bem. O Ceará precisa ser governado e ter paz e ser governado por Eduardo Girão. Girão é o Eduardo Girão. Ele disputa com Ciro Gomes o apoio do bolsonarismo no Ceará. E saiu agradecendo, claro. Era o mínimo, né? E eu estou passando aqui para agradecer, agradecer especialmente a primeira-dama, Michele Bolsonaro,
né, pela sua verdade, né, e em colocar, em defender como uma leoa os seus princípios e valores, as causas que a gente sempre defendeu à direita, os conservadores, em defesa da vida, da família, da ética e da liberdade. Ontem não foi apenas um lançamento de uma pré-candidatura ao governo do estado do Ceará, porque é muita coisa. A minha terra é uma terra que precisa se libertar de tantas mazelas, mas foi um ato, sobretudo, de liberdade, de solidariedade ao presidente Bolsonaro e aos milhares de presos políticos no Brasil. Mas Michele não fez o que fez no Ceará por causa do Girão, não. O interesse da Michele era outro. Nas negociações para apoiar o Ciro Gomes, o PL precisou retirar da Priscila Costa a possibilidade de concorrer ao Senado. E a Michele, por razões que só a Michele conhece, tem um compromisso firmado com a candidatura da Priscila ao Senado. A Michele sai muito maior do que chegou a essa reunião, porque ela sai com uma vitória expressiva em relação a um recuo de um nome que estava sendo dado como muito certo para disputar o Senado pelo Ceará a partir dessas conversas todas do PL no estado. A gente viu a foto dela com o André Fernandes. O André Fernandes tentava emplacar a candidatura do pai dele ao Senado pelo Ceará. E com isso, a Michele, que tinha uma preferência por uma aliada dela, que é inclusive uma figura de liderança dentro do PL Mulher, que é a Priscila Costa, essa aliada tinha ficado para trás. E aí, isso é parte substancial desse descontentamento da Michele, que veio na forma daquele discurso do domingo, mirando muito o Ciro Gomes, mas que tem por trás outras alianças. Então a Priscila, que é a candidata da Michele ao Senado pelo Ceará, foi rifada, tanto pelo Jair quanto pelo Valdemar. Os dois acharam que poderiam fazer isso numa boa, sem conversar com a Michele. Só que eles acharam errado. Valdemar Costa Neto foi se entendendo com André Fernandes e a coisa foi sendo tocada sem que Michele fosse ouvida. E foi aí que ela fez a voz dela falar mais alto no último domingo, quando ela chamou a atenção do partido inteiro e provocou, portanto, esse recuo. Esse conflito no Ceará tem precedentes. Em Santa Catarina, Jair quer o filho Carlos como senador. Michele, por sua vez, apoia Carol Detone. Um embate parecido pode ocorrer em São Paulo, onde a Michele pede votos para Rosana Vale, em oposição aos bolsonaristas graúdos de lá. E a Michele ainda pode repetir esse confronto em outras unidades da federação, com destaque para o Rio. Há também um outro temor ainda, que é a Michele Bolsonaro explodir acordos em outros estados, porque ela não fala em nome da executiva do partido, ela não faz parte da cúpula decisória da legenda. Mas ela representa o PL Mulher, um braço da legenda, que é cargo para o qual ela foi escolhida pelo Valdemar Costa Neto. É uma prerrogativa, eles me lembraram, do presidente da sigla, que aliás ficou muito aborrecido com esse episódio do Ceará. Para citar um exemplo, Rio de Janeiro, a Michele Bolsonaro vai ter uma agenda prevista para breve no Rio de Janeiro, então já há uma certa preocupação de que ela possa fazer algum ataque sem volta, por exemplo, a Eduardo Paes. O PL não descarta a possibilidade de apoiar o Eduardo Paes no ano que vem. Tem uma série de condicionantes, mas os gestos estão sendo todos calculados. Então não dá para Michele Bolsonaro ignorar toda uma construção política que é feita pelo partido e fazer um discurso da sua cabeça revelia sem nenhuma questão de organização partidária. Michele, como se vê, está usando o capital político do marido, que está preso, para montar uma bancada de senadoras ligada a ela. Uma bancada com um perfil muito bem definido. Todas mulheres, todas de direita e todas com um discurso fortemente apoiado na religiosidade. Quais são os planos da Michele para essa bancada? Disso só Deus sabe, porque a Michele esconde. Na verdade, não é fácil estar à frente de uma presidência. Deus, ele realmente escolhe aqueles que se escondem, né? Ponto final em mais um textão e nas considerações finais eu preciso fazer aqui uma autocrítica. Deixei de fora desse textão displicentemente a nota que a Michele Bolsonaro soltou
sobre esse conflito no qual ela entrou aí com os enteados. Esse texto é importante porque tem uma escolha de palavras ali muito estratégica, em que a Michelle atribui a si mesma aquela posição que várias vezes lhe foi negada. Que posição é essa? A de líder política. Passou batido por mim, mas não pelos apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo e me mandam áudios. Nasce assim o nosso PS, também chamado de Finalzinho. Você também pode participar, basta colar com a gente. Michelle não só se declarou como líder política, eu adorei essa expressão, mas ela provou que ela tá muito grande quando botou os 4 marmanjos de joelho e o PL junto. No parágrafo que eu acho que ela é mais esperta, ela diz o seguinte: eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meu pensamento com liberdade e sinceridade. Antes de ser uma líder política, sou mulher, sou mãe, sou esposa. E se tiver que escolher entre a política e ser mãe e esposa, fico com as 2 últimas opções. Não, Michelle, não. Você acabou de declarar que você é uma líder política e você botou o PL de joelhos e você fez com que os 4 enteados que te atacaram publicamente se desculpassem com você. Como mulher, e apenas como mulher, eu te dou os parabéns. Agora que você ficou cada vez mais perigosa, você tá. E eu não quero você perigosa não, filha, eu quero você anuladinha. Então ela tá agora com cartas na mão, e eu acho que ela percebeu como jogar. Em 2022, Jair Bolsonaro e o PL indicaram como suas escolhas para o Senado brasiliense a Flávia Arruda, esposa do ex-governador do Distrito Federal. A Michelle Bolsonaro disse: não, eu não vou apoiar. Eu vou apoiar outro nome, Damares Alves. E a Damares se tornou senadora. Então, a influência específica da Michelle já colocou uma vaga do Senado. Se ela se candidatar ao Senado por Distrito Federal, ela vai ser senadora, com certeza. Isso não é um objetivo, isso é um ponto de partida. A questão é, para onde? Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, depositou R$89 mil em cheques na conta de Michelle Bolsonaro. Além disso, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em 2023 encontrou uma série de ilegalidades e irregularidades no programa Pátria Voluntária, chefiado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Por considerar que o modelo de gestão adotado era ilegal, o TCU chegou a indicar que recomendaria a extinção do programa, que depois foi encerrado oficialmente pelo governo Lula. Quem realmente se preocupa com a corrupção no governo jamais poderia eleger ninguém do clã Bolsonaro, o que inclui a Michelle. Meu pai dizia que no dia que o malandro perceber que a grande malandragem é você ser honesto, o malandro virava honesto. Estou dizendo isso porque a dona Michelle, supostamente bela, recatada e do lar, mostra que de boba só tem a cara e talvez o jeito de andar. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que a gente trata aqui, juntinhos, das questões operacionais, internas desse canal aqui, que viabiliza a nossa comunicação, a nossa troca. E tem uma coisa aí que está me incomodando. Nas caixas de comentários tem aparecido umas mensagens meio esquisitas, vendendo esquema de enriquecimento rápido. Sabe como?
fique rico clicando aqui, apostando ali. Em primeiro lugar, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas embora eu não tenha nada a ver com isso, eu não anulo as minhas responsabilidades. Isso está nas caixas de comentários do canal que eu gerencio, para o qual eu faço conteúdo. Então eu me sinto responsável por isso. Quando vocês me avisam que tem mensagens assim, eu vou lá e apago, mas já não estou dando conta, tá? Então deixa esse alerta aqui. Qualquer esquema de enriquecimento rápido desses que aparecem aí nas caixas de comentários está longe, mas longe mesmo de ter o meu apoio. Não recomendo nada disso. Peço que você fique esperto e se mantenha vigilante. Avisa aí que eu vou lá e apago no momento em que eu bater meus olhinhos vesgos numa coisa dessas, tá bom? Agradeço a sua ajuda e a sua vigilância, né? Outro recado. Eu tenho dito aqui, né? A frequência dos vídeos nesse canal diminuiu nos últimos dias. É porque eu viajei, tá? E deve continuar assim por mais um tempinho, mas eventualmente a gente retoma o ritmo, porque aqui a gente sabe que a gente tem uma missão e um compromisso uns com os outros. Não desistam de mim, tá? Seguimos juntos. Muito obrigado, gente. Um beijo e, como sempre, a última palavra é aquela que me ensinou o mestre Leminski. Valeu!